Vamos a mais uma atualização do IRB e suas ações. Aproveita e deixa abaixo no seu comentário como é que tá a situação das ações e o que você está aguardando aí nas cenas dos próximos capítulos. Porque nas cenas dos últimos capítulos tivemos uma boa reação do papel após fazer a sua nova mínima histórica, que por enquanto está aqui no 1,88. O papel ficou descansando durante uns 6 dias. Depois, nessa última semana, ligou o motorzinho, meus amigos, e fez aqui 4 dias, 3 dias de forte alta. No quarto dia já mostrou um pouquinho de fraqueza. Então o mercado nessa última semana também estava um mercado mais comprador. O Ibov voltou a bater em região que não batia desde o início de junho. E o IRB, assim como vários outros papéis, conseguiu surfar, pelo menos dessa vez, essa boa onda de alta. O último movimento assim mais forte de alta do papel tinha sido ali em maio. Então vamos ver se ele vai conseguir romper essa região de preço importante que está batendo agora. Mas essa parte de preço, vamos olhar daqui a pouco. Vamos começando olhando as principais informações atualizadas da companhia. Data importante, bem pertinho. Ou seja, podemos ter sim um certo rally, uma certa reação compradora até a divulgação do resultado. Vai ser no dia 15, após o fechamento do mercado. Então teríamos aí praticamente uma semana, né? 5 pregões, 6, né? Que o outro pregão vai ser no dia do resultado. E aqui eu vou olhar com vocês como será o resultado da companhia? Como deve vir o resultado do segundo trimestre? Então, a partir disso, eu vou olhar aqui os resultados parciais dos meses de abril e maio. Em abril, meus amigos, a companhia ela reportou uma despesa com sinistro de quase 480 milhões e um importante índice de sinistralidade de 103%. O prêmio emitido, o que ela recebeu, está ali por volta dos 550 milhões, e o prejuízo foi de quase 93 milhões de reais. Aí vamos olhar o seguinte, ó. Em maio, que é a outra parcial que nós temos, o que aconteceu? Prêmio emitido andou de lado, índice de sinistralidade, mais de 630 milhões de reais, e o índice chegando ali a 130%. E o lucro, não veio lucro, veio um prejuízo, ó, de 273 milhões. Então, só aqui de acumulado, nós já temos mais de 365 milhões em prejuízo. Então, nós já sabemos que ele já vai vir com isso. Ou seja, para dar lucro, tem que ter um mês com um lucro aqui de 265 para cima. Qual é o mais provável? O IB vir com lucro ou prejuízo nesse trimestre? Olha, se continuar nesse ritmo, a tendência é piorar. Então eu trouxe para vocês o que está preocupando a companhia aqui, meus amigos. São justamente os índices relacionados à regulação, à liquidez da empresa, que estão caindo, ó. Provisões técnicas, é o quanto que ela tem que ter de ativos para cobrir eventuais saques, né? Eventuais pedidos dos seguros em massa caindo trimestre após trimestre. Então pode sim ser necessário o aumento de capital da companhia, tanto que para isso ela já se resguardou na assembleia que ela realizou ali em maio. Ela aumentou aqui, autorizou um aumento de capital de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então vamos ver nesse próximo resultado o que virá, que sinceramente não tem como esperar um resultado diferente, porque a própria companhia falou isso. Olha, aqui nós temos estimativas de atingimento, impacto da parte de seguro rural nos resultados da companhia. O seguro rural foi um dos principais segmentos que impactou negativamente o resultado da empresa. Ela diz que foi em virtude de quebras de colheitas, etc, etc. E o que é que nós vemos aqui, pelo que a companhia disse? Olha, o que aconteceu na safra do ano passado, no verão de 2021, na metade do ano passado, né? No final, desculpe. Metade do ano é inverno aqui. Então, no final do ano passado, impacta tanto o primeiro trimestre quanto o segundo trimestre deste ano. Já as vendas impactam do segundo para frente. Então, nesse segundo trimestre, na minha opinião, são grandes as chances de o índice de sinistralidade continuar vindo estourado.
No ano passado, a empresa já estava com essa preocupação de índice de sinistralidade muito elevado, só que nesse ano era esperado que melhorasse, mas está sendo o contrário, só está fazendo piorar. Essa é a principal preocupação do IRB, porque o que era esperado ao longo de 2022 era uma melhoria contínua, mas a companhia está conseguindo piorar os resultados. Essa é a grande questão aqui. E índice de sinistralidade, no início do ano, ó, até que tinha sido controlada, que é o primeiro trimestre. Se levar em consideração algumas coisas, ó, vai ficar ali 80, 97, mas pelo menos vai ficar abaixo dos 100%. Só que aqui, ó, o que que aconteceu no ano passado, ó? Vou pegar um exemplo do ano passado. Ano passado, ó, do primeiro pro segundo aumentou, do segundo pro terceiro ficou estável, aí no quarto trimestre a sinistralidade pipocou. Só que agora nós estamos com uma dinâmica diferente. O aumento do índice de sinistralidade entre o primeiro trimestre e o segundo foi muito grande. Quer dizer, o primeiro, os meses, né, foi muito grande. É a parcial do segundo. Por quê? Porque tivemos lá o impacto dos seguros não agrícolas, dos seguros agrícolas, desculpe. E agora eu sei, nós já sabemos que no terceiro trimestre, segundo, terceiro trimestre, esse impacto deve continuar pegando, principalmente no segundo, no terceiro menos, porque também temos aqui os efeitos daqueles contratos podres e vão perdurar esse prazo todo, ó. Por isso que eu já estou antecipando para o terceiro também. E os contratos podres da antiga gestão, eles estão previstos para impactar até lá em 2022. Então, a tendência é que o resultado venha pior do que no ano passado. No ano passado, foi aqui, segundo e terceiro ficou estável, mas no quarto, final do ano, deu uma pipocada. A índice de sinistralidade chegou a 150, 150%. E no segundo estava lá, 122. E agora já estamos com 123, com um cenário bem mais complicado nessa parte de seguros. E o mercado aqui, apesar dessa forte alta dos últimos dias, não aliviou de jeito nenhum nos aluguéis das ações. Lembrando que para quem é investidor do papel no longo prazo, quem não pensa em vender o papel tão cedo, o aluguel aqui é bem atraente, por volta ali dos 30% ao ano. Vale a pena sim, é só entrar em contato com a corretora, ver como é que faz para alugar. E aqui, ó, o preço subiu e ao invés dos aluguéis baixarem, subiram junto, ó. Subiu ali da faixa dos 249 milhões, chegou a bater 246 e terminou ali na quinta, 253 milhões. Na sexta ele não atualizou, mas não deve ter caído muita coisa não. E o preço médio de quem tá vendido tá aqui, ó. R$ 2,05. Abaixo desse valor, quem tá vendido tá no lucro e acima ele começa a ficar no prejuízo. E é aquela coisa que eu falei, olha, o IRB, vale a pena investir? Vale, cara, vale, mas é aquela aplicação de risco pelo cenário atual. É para quem tem paciência, é para quem sabe esperar o longo prazo. Porque no curto prazo, na minha opinião, tem empresas bem mais interessantes. Vamos citar aqui, por exemplo, BB Seguridade, Porto, Caixa Seguridade, tem muitas outras opções. Para quem quer realmente segurança, na minha opinião, o melhor custo-benefício é BB Seguridade. Eu só acho que o preço está um pouco esticado. Eu esperaria dar uma recuadazinha. E aqui no IRB, ó, apesar desse movimento bom de alta, terminou no semanal com uma alta de 18%. Faz tempo que a gente não via uma alta tão boa, ó. Saiu ali do R$ 1,90 e fechou nos 2,27, máxima nos 2,34. A última vez que o papel tinha feito um movimento parecido, pelo menos, fechar aqui com a barra mais compradora, mais forte na compra, foi no mês de março. De março para cá, nenhuma barra foi tão positiva assim, foi tão verdinha. Todas as outras altas ficaram aqui com a forte rejeição no topo no gráfico semanal. E agora, ficou uma forte rejeição justamente aqui, ó, região dos 2,30. Por que uma rejeição? Porque os vendedores estão fazendo de tudo, ó, para manter abaixo dessa região. Veja quantos toques nós tivemos, ó. Um, voltou. Dois, voltou. Foi fazer nova mínima histórica. E agora tá voltando de novo. Caso consiga romper essa faixa dos 2,30, a próxima região que deve buscar é justamente essa parte superior desse retângulo, ó. Veja como no mais e no menos a ação está fazendo retângulo e caindo, analisando tendência de baixa. Para quebrar a tendência de baixa aqui no curto prazo, nós temos que fazer algo mais ou menos assim, ver no caso, né? Algo mais ou menos assim.
mostrando continuidade do movimento comprador pelo semanal e romper essa região de defesa dos vendidos ali na região dos R$ 3. Então, no curto prazo, não mudou nada, a companhia continua aí numa situação bem complicada, mas para quem tiver paciência, quem souber escolher bons papéis para balancear a carteira no longo prazo, tende a colher bons frutos.